como o SAS não é um programa 100% gratuito, né? Mas ele te fornece acesso acadêmico, fornece acesso para estudantes, né? Um contato com a plataforma. E aí, para você conseguir fazer esse contato, você consegue entrar no site deles através dessa URL aqui, welcome.odas.sas.com.br/login. E aí você vai e se cadastra, eles vão te mandar um e-mail com o seu login, e aí você entra dentro da plataforma e eles vão te dar um acesso ao SAS Studio. E a hora de entrar dentro desse SAS Studio, né, que é uma plataforma que você tem umas restrições, né, não tem todos os acessos. Ao abrir o SAS Studio, a tela é dividida em 3 partes. Aqui em cima nós temos o menu, que funciona como um menu normal. À esquerda nós temos onde serão feitas as entradas dos dados. Aqui normalmente nas empresas é integrado a outras plataformas, outros softwares em que a entrada de dados ela é feita automaticamente. Nessa parte aqui, nós temos como se fosse nossa área de trabalho, que é onde nós vamos executar as nossas tarefas. Agora nós vamos conhecer cada parte dessas daqui. Em Server Files, nós temos onde serão feitas a entrada de dados. Em Tasks, aqui você pode criar uma ferramenta nova, um código. Em Tasks, nós vamos criar gráficos, estatísticas, modelos lineares, e aqui é feita toda a parte de estatística, de probabilidade também, então é onde você consegue fazer as análises. Aqui em gráfico, por exemplo, quando a gente abre, ele disponibiliza vários formatos de gráficos que nós podemos construir. Aqui é uma forma rápida de você acessar algumas ferramentas que são muito utilizadas, por exemplo, importar dados. Em Snippets, aqui ele dá alguns códigos prontos para a gente trabalhar, principalmente quando você está fazendo o estudo do SAS. Na livraria você vai ter os seus arquivos, as suas pastas, e a gente vai mostrar para vocês. O work vai aparecer o que a gente está trabalhando agora. Então, na nossa esquerda, aqui no canto superior, a gente tem a nossa base onde a gente consegue fazer entradas de dados e saídas de dados. Na nossa setinha para baixo, a gente consegue fazer o download, né? Na nossa setinha para cima, a gente consegue fazer o upload. Abre na pasta aqui, Files Homes, então a gente consegue aqui abrir um arquivo Excel. Após isso, o SAS ele vai aparecer aqui nessa aba de Program um código para importação da planilha. E é basicamente isso, tá? Aqui a gente vai ter um visual agora da nossa plataforma. A gente tem um código, tá? Onde aqui a gente consegue inserir o código como se fosse no programa em C. O nosso compilador do código é esse bonequinho correndo aqui, que é chamado de run, né? E nessa aba você consegue fazer a alteração do código e rodar junto ao programa com as alterações que você quiser. O Data, né, que é um dos modelos que a gente já tinha citado, o Data e o Proc, o modelo de entrada, né, da plataforma. E esse set, o SAS Help, é um modelo que tem na própria SAS, que nos auxilia com planilhas que já tem dentro do programa, tá? E a gente vai utilizar esse de chutes, que é o de tênis, para a gente poder fazer análise, né? A gente rodando aqui, vai rodar a nossa tabela, que a gente vai ter o log para ver se vai ter algum erro no nosso código. Aqui no nosso output data é onde que aparece nossa tabela por inteiro. Através disso, o que a gente tem aqui também na coluna na esquerda? Aqui a gente consegue selecionar qual tipo de dado que a gente quer visualizar. E uma coisa interessante que o programa ele possibilita é de cara você conseguir ver se os seus dados eles são qualitativos ou quantitativos. Os qualitativos eles são representados pela letra A dentro dessa espécie de pirâmide, e na bolinha a gente vê 1, 2, 3 que são os dados quantitativos. Aqui em Filter é uma ferramenta que você consegue também filtrar os dados que você quer ver. E uma coisa interessante é que na própria interrogação ele te mostra como que você faz essa busca. Agora que nós já temos a nossa base de dados aberta, nós vamos mostrar como construir um gráfico simples. Aqui, a melhor forma de você usar um gráfico de pizza é utilizando dados qualitativos. Então, pelo azinho, nós vamos selecionar produto, que é um dado qualitativo. Se eu rodar aqui para vocês,
ele vai me dar um gráfico. Tá vendo esses números? Somando vai dar 395, que é a quantidade de linhas. Então, demonstra a quantidade de vezes que aparece cada palavra. Isso não é um dado muito bom para ser analisado, não vou chegar a lugar nenhum. Então, eu vou adicionar uma variável para ver o que eu quero analisar de fato. Quanto que eu vendi de cada produto? E agora eu consigo ver que o Men's Casual, por exemplo, vendeu 7.933.707 milhões. Vamos agora fazer a implementação, né, na engenharia de produção. O que a gente pensou? Então, através desses dados aqui que a gente é fornecido pela plataforma, né, a gente quer saber qual delas, né, da região da África ou da Ásia, o total de lojas por essas cada região, né? Vamos achar um gráfico de barra que vai nos dar essa proporção aí, né, de quantas lojas tem por região. Para a gente quiser saber isso, então a gente vai lá na data, aqui é onde a gente vai inserir a nossa tabela, tá? A gente vai lá em data, aqui nesse pontozinho da direita, a gente vai lá em work, e a gente quer saber na nossa tabela de tênis, que é onde a gente está trabalhando. E na nossa direita aqui, ó, onde está escrito código aqui verdinho, tudo que a gente fazer, inserir, ele vai fazer um código, né? Fazer uma linha de código. A gente clica e ele já monta o código. Então a gente vai inserindo agora aqui em categoria, que é o principal, né? A gente vai inserir o quê? A gente vai inserir a região, onde que a gente quer saber, né? Então aqui vai região. E em subcategoria a gente vai colocar nada, mas a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai colocar variável. Que é a variável que a gente quer saber? Qual é a variável que a gente quer saber? A gente quer saber lojas, né? Então a gente coloca aqui, que é stories, né, em inglês. E ok, tá vendo? Já aqui também já mudou, já inseriu o código, a linha de código. E abaixo, que é estatísticas, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar uma soma. A gente quer saber o total, né, de lojas por região. Agora a gente coloca para rodar, né? Então aqui na nossa direita a gente vai ter esse gráfico aqui que vai dizer o quê? Que a Ásia tem a menor quantidade de lojas de todas as regiões. O que a gente quer saber agora, havendo isso? A gente quer saber se na loja da Ásia, se na Ásia ou na África ou no Canadá, como é que é a venda deles? Inserir um gráfico onde que tem uma linha, né? Então, beleza, voltando aqui, a gente vai colocar na barra variável, né, stories, a soma, né? E depois na linha de variável, né, que aqui a gente quer saber, a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar as vendas, né? Então a gente vai lá em Sales e a gente quer saber o somatório, tá, de vendas. Tá vendo que na direita já foi o código já foi mandado, né? Já foi montado. Ok, então aqui a gente tem nossa tabela, nosso gráfico, né? Onde que temos aqui, né, os números de lojas. Aqui é a quantidade de vendas e aqui a gente tem toda a nossa região, né? Todos os tipos de região. Aqui que a gente pode ver que o Median West tem uma venda muito elevada pelo tanto de lojas que tem, né? Apesar que é um ponto. De ter pouca loja, a quantidade de vendas é boa quando a gente compara pela quantidade de lojas que tem. Só que o que a gente quer ver? Um problema. Onde tem um problema? Na África, né? A gente tem um percentual, uma soma de lojas grandes, 532 lojas. A venda total, né? Dá dando 2 milhões de vendas, né? Vamos botar aí 2 milhões de vendas. O que a gente pode fazer pela região da África, né? O que a gente vai fazer então? Na próxima análise, agora a gente pontua as filiais, as subsidiárias, como que estão sendo os retornos delas. Então vamos abrir um gráfico de barras com linhas, né? A categoria é subsidiários, só que agora a gente vai utilizar um filtro. Nesse banco de dados que a gente está usando, o nosso filtro aqui vai ser por região. A gente quer analisar agora só da África. Região igual. E como a região é um dado qualitativo, a gente precisa colocar entre apóstrofo. E o que a gente quer filtrar, que é a África. Agora a próxima coisa é stories nas variáveis. E na linha continua sendo as vendas. E todos somando para a gente ver o total. Então aqui, né, a gente tem pontos de vendas da África lá, né? Então a gente percebe aqui direto que a gente tem a Nairobi aqui, tem um total de 70 lojas, né? E com uma venda ali nessas 70 lojas de 106 mil, né? De retorno, né? Se a gente compara com as demais regiões,
a gente vê que a quantidade de venda ali está sendo muito baixa. Então, teria que ser feita uma investigação de quais problemas estão acontecendo nessa região para identificar os gargalos e evitar esses tipos de erros e de desperdícios. Isso é uma das áreas que a gente pode dar uma analisada através dessa plataforma, tá? A gente pode fazer vários outros tipos, mas essa foi uma forma que a gente fez mais lúdica, mais intuitiva, né, para a gente poder ver como é que a plataforma funciona. E essa foi a nossa apresentação, espero que tenham gostado. Muito obrigada pela atenção. E tchauzinho.